Vasco terá 5 desfalques contra o Goiás e relacionou 27 jogadores. O clube deve ficar quase uma semana fora do Rio de Janeiro. E a gente também vai atualizar as informações de Rossi e Marlon. Olha, só devem voltar no clássico contra o Botafogo. Vamos falar também sobre transmissão do jogo Goiás e Vasco. Vamos trazer aqui quais as praças vão ter esse jogo em TV aberta. Você fique atento, quem vai transmitir também, quem será a equipe de transmissão. E, obviamente, vamos falar sobre o clássico contra o Botafogo, hein? Tem uma mudança de data aí muito próxima, deve ser confirmada nas próximas horas pela CBF. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, você já tá ligado. Vai subir ela! Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos chegando a 12 mil, menos de 90 inscritos, você pode nos ajudar, seja bem-vindo ao nosso Comentaléu. Vamos às informações do Gigante da Colina, olha que viajou agora há pouco para Goiás. E vamos começar falando sobre a preparação do Vasco. O Vasco teve 2 dias para treinar, na verdade 1, né? Porque na sexta-feira os jogadores que foram a campo jogaram mais do que 45 minutos. Tiveram um trabalho regenerativo. Galera que não teve, treinou. Hoje o Vasco treinou no CT Moacir Barbosa e já está viajando para Goiás. O Vasco, para esse jogo, não terá 5 jogadores. Capasso, Marlon e Rossi estão no departamento médico. Eric Marcos e Paulinho, apesar de terem sido relacionados, como a gente vai mostrar daqui a pouco, não podem jogar contra a equipe do Goiás por estarem suspensos. E aí eu vou trazer os relacionados para vocês e a gente já vai começar falando sobre isso. Você tá vendo a lista de relacionados aí? Por incrível que pareça, o Vasco relacionou 27 jogadores. Por quê? O Vasco foi para Goiás e depois vai para Cuiabá. Para não ter que voltar para o Rio, para depois ir para Cuiabá de novo, ia ser algo mais desgastante. O Vasco relacionou 27 jogadores. E aí nessa relação, como você está vendo aí o Vasco, os símbolos de Goiás e Cuiabá, o Ramon Dias levou os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Barros, Eric Marcos, Gabriel Dias, voltando a ser relacionado após um tempinho, né? Ele estava fora depois daquela lesão que ele teve contra o Atlético Mineiro. Gabriel Peck, Raus, Ivan, Jair, Jefferson, Léo Jardim, Luca Orelhano, Lucas Piton. Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, o Paulo Henrique, o Paier, o Praxedes, o Puma Rodrigues, o Robson voltando a ser já tinha sido relacionado no último jogo. Sebastian, Serginho tá voltando de lesão. O Verrete, o Zé Gabriel e o Zé Vitor. Aí vocês vão dizer, Léo, Paulinho e Eric Marcos não estão suspensos? Estão. Porém, a relação é para os jogos do Vasco contra o Goiás e do Vasco contra o Cuiabá. Apesar dos dois estarem suspensos, eles viajaram e podem jogar contra a equipe do Cuiabá. Então, por isso eles estão na lista de relacionados. Vocês não viram que não tem nem Rossi, nem Marlon, nem Capasso. O Vasco informou que esses 3 jogadores permanecem em trabalho no DESP. O Capasso tem um problema na lombar, na região lombar. Inclusive, eu brinquei agora há pouco com a galera lá do Scout Vasco que o Capasso deve ter trombado com Thanos, né? Porque o cara até hoje tá com esse problema na lombar. O querido Rossi tem aquele problema na coxa. O Marlon Gomes também. Então, muito provavelmente, eles só poderão jogar contra o Botafogo no dia 6. Então, não viajam, desfalcam o Vasco contra Goiás e Cuiabá. Óbvio que Ramon Dias não vai levar os 27 pro banco, né? Vai ficar uma galera fora. Provavelmente ele deve ter os 2, Eric Marcos e Paulinho, fora no primeiro jogo. E aí mais 2 devem ser cortados da relação para que ele possa levar 23 ou 21 ao banco de reservas contra a equipe do Goiás. O Vasco, que tem uma missão importante, tem uma missão que é uma final de campeonato, não tem pra onde correr, é um jogo direto. Se o Vasco vence,
hipoteticamente o Santos perde pro Corinthians, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Então, esse jogo é um divisor de águas importante para o Vasco. Apesar de muita gente não estar confiante, uma combinação de resultados entre vitória do Vasco e derrota do Santos tira o Vasco da zona de rebaixamento. Então a situação não é tão desesperadora como a gente imaginou. Mas enfim, o Vasco tem que fazer o resultado dele, obviamente, independente do Santos, para poder passar o Goiás e estar mais próximo ainda daqueles que estão ali na rabeira, vamos dizer assim, do Z4. Bahia joga daqui a pouco com o Palmeiras, é também um resultado importante da gente ficar de olho. E as informações da transmissão são as seguintes. Nosso amigo o Alan Simon, blog do Alan Simon, trouxe esse mapa aí, que vai estar na sua tela, aonde você poderá assistir Vasco e Goiás, Goiás e Vasco na TV aberta. A transmissão será de Gustavo Villani e Júnior e Roger Flores, a mesma equipe de transmissão que esteve em Vasco e Flamengo na semana passada. O jogo será para o Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Acre, o Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Tocantins, Paraná e Espírito Santo. Então, é essa situação aí da transmissão. Quem não tá nessa daí vai assistir o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do São Paulo. Então, informação de transmissão, Gustavo Villani, que estava inclusive em São Januário na última quinta-feira com o seu filho, né? O filho do Gustavo Villani, que é vascaíno, estava com o Gustavo Villani em São Januário assistindo aí o jogo do Gigante da Colina. O Villani que sempre coloca esse amor pelo filho bem claro pelo Vasco, né? E ele estará aí transmitindo. Quem sabe ele possa trazer alegrias, né? Também para o seu filho e para a torcida vascaína. Olha, teve algumas mudanças também na questão de horários e tudo mais de jogos. E muito provável, a CBF deve confirmar nos próximos dias, Vasco e Botafogo ir para o dia 6. Isso mesmo, dia 6 de novembro, uma segunda-feira, para que o jogo possa acontecer em São Januário. Foi um dos pedidos aí do BEP, da Polícia Militar, para que esse jogo possa acontecer em São Januário. Botafogo e Vasco. O BEP não estava querendo muito deixar esse jogo acontecer lá não, viu? Mas parece que as reuniões aí deram certo e nos próximos dias o Vasco aguarda somente o documento do BEP, né, para poder confirmar a mudança. O jogo está originalmente marcado para a Volta Redonda e aí esse jogo ir para São Januário, Vasco e Botafogo na próxima semana. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, esse sábado diferente. A gente trouxe aqui as informações do Vasco para vocês. Qualquer nova situação, vou estar acompanhando a rodada. Quem não me acompanha nas outras redes sociais, procura aí, viu? Vídeos curtos aí, você já sabe, não precisa nem eu falar mais. Comenta Léo, eu tô lá em todos. Então, você que quiser acompanhar a rodada, eu vou estar acompanhando a rodada por lá. Hoje temos Palmeiras e Bahia, jogo que interessa ao Vasco. Teremos também América Mineiro e Grêmio. Esse jogo não é muito a vibe do Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense também não. Mas a gente vai estar de olho aí na rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Amanhã também tem Corinthians e Santos, tem Botafogo e Cuiabá. Jogos importantes para a gente poder acompanhar. Valeu, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado.